Até 1895, a humanidade não fazia ideia da existência de raio-x. Conceitos básicos ensinados nas escolas hoje, como um átomo composto por prótons e nêutrons com elétrons orbitando ao seu redor, não tinham nem sido formulados ainda. Na verdade, se você saísse falando por aí que acredita nessas coisas, as pessoas iam te taxar de maluco. Ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre essa história? Meu nome é André e eu te convido para se juntar a mim nessa jornada pela história da energia nuclear. Na tarde do dia 8 de novembro de 1895, o cientista alemão William Conrad Röntgen estudava no seu laboratório um fenômeno muito interessante. Uma certa luminosidade era produzida por raios catódicos num tubo chamado de Crookes. Mas vamos entender antes o que é um tubo de Crookes. É uma espécie de ampola de vidro que foi desenvolvida por William Crookes em 1869. Esse instrumento recebe o seu nome na comunidade científica, mas o seu experimento de laboratório consistia em conectar uma extremidade do tubo em um polo negativo e a outra extremidade no polo positivo. A gente chama o polo negativo de cátodo e o positivo de anodo. E quando essas extremidades são submetidas a uma diferença de potencial, uma luz surge na parte positiva do tubo. Então, como esses raios vinham do polo negativo, eles foram chamados de raios catódicos. Mas anos depois, no seu laboratório da Universidade de Würzburg, outro físico estava reproduzindo e estudando esse experimento. Dessa vez era o Röntgen, que estava percebendo que essa luminescência aparecia. Ele não queria mais que aquilo acontecesse, então resolveu envolver aquele tubo com um filme negro, e teoricamente aquela luminosidade não conseguiria mais escapar. Ao reiniciar o experimento, para sua surpresa, uma placa que estava próxima ao tubo começou a brilhar. Ele não tinha certeza do que estava acontecendo, e nem o porquê da placa brilhar. Alguma coisa conseguia ultrapassar o filme negro, chegar até aquela placa e fazer ela brilhar. Ele não sabia que tipo de raio era aquele, então por isso ele o chamou de raio-x. Ele resolveu colocar alguns objetos entre a placa e o tubo, e percebeu que alguns objetos conseguiam reter mais aqueles raios. Aqueles raios não conseguiam penetrar alguns materiais específicos. E aí ele teve uma brilhante ideia. Vou colocar a mão da minha amada esposa entre uma placa fotográfica e entre essa luz. E vamos ver o que acontece. Ao revelar essa placa, uma outra grande surpresa. A primeira radiografia da história. Ele conseguia ver os ossos da mão da sua esposa. Olha que romântico. Talvez ele não fizesse ideia do que estava acontecendo, mas ele tinha acabado de mudar para sempre a história da humanidade. Ele tinha acabado de descobrir a radiação. E a história da energia nuclear começou naquela tarde. Por essa descoberta, Röntgen ganhou o primeiro prêmio Nobel da história da física e inspirou outros vários cientistas a voltarem suas atenções para aquela área. É bom deixar claro que o raio-x e as outras descobertas que iremos tratar aqui não foram criadas por esses cientistas. Elas sempre estiveram aqui desde o começo do universo. É como falamos do descobrimento do Brasil, por exemplo. A história conta que os portugueses descobriram o Brasil em 1500, mas o Brasil sempre esteve aqui. Röntgen não criou os raios-x, ele simplesmente percebeu que eles estavam ao seu redor. No ano seguinte, em 1896, o francês Henri Becquerel colocou dentro de uma gaveta da sua casa uma caixa contendo um composto de urânio e uma placa fotográfica. E notou que, passado algum tempo, algumas silhuetas se formaram nessa placa. Ele chegou à conclusão que alguma coisa que era emitida naturalmente pelo composto causava isso, e chamou aquilo de raios urânicos, que também são conhecidos como raios de Becquerel. Isso foi muito importante porque, diferente dos raios-x, esse novo fenômeno acontecia espontaneamente, num processo que hoje conhecemos como radiação natural. Aos poucos, a natureza desses raios urânicos foi sendo conhecida. O físico Ernst Rutherford notou a presença de dois tipos de radiação vindas do urânio. Uma menos penetrante, que chamou de radiação alfa, e uma mais penetrante, que chamou de radiação beta. Mais tarde, um casal bem conhecido por nós, Marie e Pierre Curie, descobriram que essa radiação beta transportava uma carga negativa.
E por fim, Paul Villard descobriu mais um tipo de radiação emitida pelo urânio, agora uma muito penetrante, que foi chamada de radiação gama. E assim foi descoberta esses 3 tipos de radiação: gama, alfa e beta. Por falar no casal Curie, inspirada pela grande descoberta de Becquerel, Marie resolveu investigar um pouco mais sobre esses raios urânicos e se havia também outro elemento na natureza que conseguia emitir radiação naturalmente. Logo, nas primeiras semanas, uma descoberta animadora. O tório também possuía estas mesmas propriedades do urânio, porém algo mais extraordinário ainda estava por vir. Ao aquecer sulfato de bismuto a 300 graus, notaram que um certo pó preto se depositava no fundo da proveta. Ao medir a atividade desse pó, notaram que ela era 330 vezes maior que a atividade do urânio. Foram aí que perceberam a grande descoberta: o mais novo elemento da tabela periódica, o polônio, batizado assim em homenagem ao país natal de Marie. Algum tempo depois descobriram um outro elemento que possuía 900 vezes a atividade do urânio, e o batizaram de rádio. Pela descoberta da radioatividade espontânea e pesquisas sobre esse fenômeno, Henri Becquerel, Marie Curie e Pierre Curie ganharam o Prêmio Nobel da Física. É interessante que hoje nós usamos o Becquerel e o Curie como unidade de atividade de radiação. Uma outra curiosidade é que Madame Curie visitou o Brasil. Em 1926, ela passou 45 dias no nosso país. Essa moça de chapéu sentada na foto é ela, visitando o Museu Nacional do Rio de Janeiro. A descoberta desses novos elementos foi muito importante e trouxe aplicações imediatas no campo da medicina. Tanto que em 1898, Samuel Prescott mostrou que a radiação era capaz de destruir bactérias presentes nos alimentos. Alguns anos passaram, e em 1911 o físico Ernest Rutherford propôs um novo modelo para explicar como era a estrutura do átomo. O modelo mais aceito até o momento era o de Thomson, que dizia que o átomo era uma esfera maciça comparada a um pudim de passas. A massa seria a região positiva e as passas seriam os elétrons, as partículas negativas. Porém, Rutherford propôs um modelo totalmente diferente. Ele dizia que o átomo possuía uma região central, de carga positiva, onde se concentrava a maior parte da sua massa. E possuía também uma região chamada de eletrosfera, onde ficavam os elétrons girando ao redor do núcleo. Esse modelo ficou conhecido como sistema planetário porque se assemelha no modo como os planetas giram ao redor do Sol. Ele comprovou a veracidade do seu modelo através de seu famoso experimento que bombardeava partículas alfas numa folha delgada de ouro. Hoje sabemos que esse modelo não estava totalmente certo e precisou ser mais tarde consertado por Bohr. Eu não sei se vocês sentiram falta de uma certa partícula muito importante e muito conhecida por nós e que não foi citada nesse modelo de Rutherford, o nosso famoso nêutron. Foi só 21 anos depois, em 1932, que o físico britânico James Chadwick descobriu o nêutron. Em 1934, Irene Curie e Frederick Joliot descobriram algo totalmente diferente em relação à radiação. Eles sabiam que havia alguns elementos, como o urânio e o tório, que conseguiam naturalmente emitir radiação. Mas dessa vez eles conseguiram fazer algo totalmente diferente acontecer. Eles conseguiram criar um elemento radioativo. Isso mesmo, um isótopo de um elemento da tabela periódica que não existe naturalmente e que emite radiação. Isso foi fascinante. Como assim eles conseguiram pegar um elemento não radioativo na natureza e criar um isótopo dele radioativo no laboratório? Vocês não fazem ideia de como essa descoberta foi importante. Hoje nós chamamos esses isótopos radioativos, criados artificialmente, de radioisótopos. Eles são muito utilizados na medicina nuclear, tanto no mapeamento de órgãos, tanto no tratamento e diagnóstico de câncer e outras aplicações variadas na medicina. Agora, em 1935, Enrico Fermi descobriu que ao bombardear nêutrons no urânio, uma maior variedade de isótopos radioativos eram criadas. Ele também se destacou no desenvolvimento do primeiro reator nuclear, o Chicago Pile 1, que foi um reator de pesquisa. Por muitos anos, os cientistas acreditaram que era impossível dividir átomos grandes. Foi então que a cientista Lise Meitner descreveu exatamente como dividir um átomo em dois, num processo que ela chamou de fissão nuclear. Isso foi provado no final de 1938, quando Otto Hahn, no seu laboratório, bombardeou o urânio com nêutrons e descobriu que um tempo depois havia bário, um elemento mais leve que o urânio. Isso fez ele pensar que talvez o urânio se dividia em átomos menores que ele. Posteriormente,
Lise Meitner e seu sobrinho Otto Frisch, juntamente com Niels Bohr, propuseram um modelo que conseguia explicar e calcular a quantidade de energia liberada nesse processo de fissão do urânio. Eles previam que essa energia era da ordem de 200 MeV. Isso ficou provado em janeiro de 1939, quando Otto Frisch no seu laboratório fez um experimento confirmando isso. Por falar nele, as contribuições de Frisch foram muito importantes. Foi ele, por exemplo, que provou experimentalmente a famosa fórmula de Einstein, E é igual a mc ao quadrado. Isso foi provado no final de 1938. Os seus experimentos também provaram que através da fissão seria possível conseguir uma grande reação em cadeia com muita liberação de energia. Só que infelizmente o propósito da energia nuclear foi desvirtuado. Ao invés de aproveitar essa grande quantidade de energia para gerar eletricidade, eles pensaram em criar uma bomba. O governo americano reuniu as mentes mais brilhantes do mundo no famoso Projeto Manhattan. Foi nesse projeto que foram criadas as primeiras bombas nucleares. E então, em 6 de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba nuclear sobre Hiroshima, no Japão. Três dias depois, eles lançaram uma nova bomba nuclear, agora sobre Nagasaki. Essas duas bombas nucleares fizeram com que a energia nuclear fosse muito mal vista no mundo todo. Até hoje as pessoas associam a energia nuclear à bomba nuclear. Após o fim da Segunda Grande Guerra, o presidente americano Eisenhower fez o seu famoso discurso Átomos para a Paz na ONU. Ele propôs o uso pacífico da energia nuclear, não mais em bombas, mas na produção de eletricidade através dessa energia. Nos anos seguintes, os Estados Unidos e a União Soviética se destacaram grandemente no setor nuclear, tanto que no dia 27 de janeiro de 1954, foi inaugurada a primeira usina nuclear para fins civis na União Soviética, a usina de Obninsk. Operated by state-owned Rosatom, it was built in a record short time, just 3.5 years. Além da construção de usinas nucleares, os Estados Unidos também desenvolveram um uso totalmente diferente da energia nuclear. Em 1955, a empresa norte-americana Westinghouse construiu um submarino movido a propulsão nuclear. Esse submarino foi utilizado por longos anos pela Marinha dos Estados Unidos e mudou totalmente essa área de navegação. A partir da década de 80, muitos países resolveram investir em energia nuclear, e o número de reatores cresceu muito no mundo todo. Para você ter uma ideia, no meio dessa década a energia nuclear é responsável por cerca de 15% da eletricidade produzida no mundo todo. Fato é que muitos países viram o potencial da energia nuclear, não só no ramo energético, mas em várias outras áreas. O combate ao desenvolvimento de novas bombas nucleares foi muito grande, e o uso pacífico da energia nuclear tomou grande força no mundo todo. Desde que Röntgen descobriu o raio-x, até 2020 se passaram somente 125 anos. A cada dia que passa, a energia nuclear mostra um potencial gigante. Não sabemos como vai ser o futuro, mas tenho certeza que daqui a 125 anos, essa história terá novos capítulos muito importantes. Esse foi um resumo da história da energia nuclear. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados porque muitos outros vídeos ainda vão sair com temas muito legais. Porque o século I vai de 0 a 100. Então ele acaba no 100. Entendeu por que conta assim? Então se a gente fala em 1789, a gente está falando em século XVIII, que começa em 1701 e acaba em 1800. Século XIX, a gente está falando de um período que vai de 1801 a 1900. Tá? Nesse período surge um cara que todo mundo já deve ter ouvido falar. Por hoje é isso, galera. Foi um prazer falar sobre a história da energia nuclear com vocês. E até o próximo vídeo. Beijos radioativos!